Vitória está Vitória, você está compartilhando a sua tela, Vitória. Nós não queremos ver a sua tela. Vamos lá. Agora sim, gente. Nossa. Estamos gravando aqui. Estamos gravando nossa primeira aula de um curso da consolidação voltado para escatologia. Então, temos aqui os alunos interessados e aqui estamos explicando as regrinhas do curso. Está aqui comigo também a professora Natália, que vai também me ajudar nesta aula, e todos os alunos aí, muito bem-vindos. Passamos aqui as orientações, que está no link blog do estudante de teologia. Todas as informações estão no grupo do WhatsApp, e também nós criamos uma sala no Google Sala de Aula. Então, quem puder, baixa esse aplicativo, Google Sala de Aula, ou tenta acessar pelo link que foi mandado no grupo. Tem a imagem do Google Sala de Aula, você clica nele, tem lá uma senha, a senha também está no grupo, você clicou nessa senha, você já vai participar dessa sala de aula, aí vão ter algumas atividades, todas as pessoas que estão entrando estão aqui, os alunos, e depois nós, professores, poderemos dar uma nota. Então é bem legal, vocês já vão começar a aprender um pouquinho como é que funciona uma sala de aula, tá bom, gente? Como eu falei, isso aqui é algo a mais, tá? Tudo que vocês precisam vai estar lá no Zap, então não fiquem preocupados, não fiquem assim, ai, nossa, é muita coisa. Gente, não é, mas eu acho que era importante vocês conhecerem, né, essas outras opções, que as faculdades estão usando isso aqui, gente, as faculdades, as empresas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos voltar para cá. Então, não sei se vocês devem estar vendo essa minha imagem aqui, ó, agora, ó. Ele vai atualizar para vocês aí. Google Sala de Aula. Vocês já conheciam ou não? Ou Google Classroom, né? Alguém tem gente que fala assim. Não. Estão vendo aí? O meu já, verdinho? o meu já certo, Não tá. João. Você não conhecia, Sandra? Não conhecia. Conhecia, Sandra? Eu também não conheço. Conhecia, Gil? Não. Minha sogra conhecia, dona Antônia? Mas é legal, vocês, um conhecimento a mais, né, gente? Esse tempo de isolamento social, né, a gente não sabe quanto tempo vai parar tudo isso, e é legal conhecer, tá bom? Quem tiver interesse de entrar, depois vem aqui no 7 e se inscreve, vamos deixar aí aberto para todo mundo. É que nós agradecemos, tá bom, gente? Era isso que a gente queria mostrar, vamos para a aula agora. Deixa eu parar aqui essa apresentação, eu vou voltar aqui, e eu vou apresentar agora, deixa eu só abrir aqui a aula, né? Vamos lá. Uma perguntinha, gente? Alguma curiosidade? Deixa eu pegar aqui. Não. Deu para entender um pouquinho, gente? Gostaram ou não? Diferente, né? Sim. Legal, mas aí, aos poucos a gente vai se acostumando, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou abrir aqui rapidinho, gente, ó. Nós já fizemos uma aula semana passada, tá? Então, assim, enquanto ele abre aqui, Natália, se você quiser se apresentar aí, falar um pouquinho de você, dos seus estudos. Acho que o pessoal já me conhece, né? Só tem a mãe da Jane que não me conhece, tudo bem? O restante já conhece essa galera aí. Sou a Natália, como todos já sabem, quase todos. E atualmente eu estou ajudando o João, né, dando uma força com a turma de consolidação lá. E eu me formo esse ano no curso médio lá de teologia que eu tenho feito na Batista do Enéas Tognini, né? E é isso. Estou aprendendo também. Quanto mais eu me dedico para ajudar o João nas aulas, tudo, mais eu aprendo também junto com vocês. Oi, irmã, prazer em conhecer, irmã. Seja bem-vinda. E o que é legal, né? O que é legal? Da louvor e adoração. Oi, Gil. Natália,
A Natália não é estranha, né? É de algum lugar. Vazio. Ó, estamos aqui em 10, 12 pessoas, hein, gente? Tem bastante gente aqui, né? Graças a Deus, né? E é bacana também, né, gente? A gente vê a Natália, a Sandra, a minha esposa, a minha sogra, a gente vê, assim, a importância da mulher também estudando, fazendo teologia, né? Se aprimorando no contexto bíblico. Muitos anos atrás, gente, isso nem acontecia, né? E a gente vê, assim, o potencial que vocês têm. As mulheres são até muito mais ativas na igreja do que, às vezes, nós homens, né? Então, a gente tem que também reconhecer e aprender com isso. Vamos seguir, vou mostrar aqui rapidinho. O Alisson entrou, bem-vindo, Alisson. Deixa eu colocar aqui o slide. Esse aqui eu só vou passar ele bem rápido, viu, gente? Porque foi o slide, galera, da semana passada, tá? A gente não vai repetir a aula passada. E aí depois vocês dão uma olhada nesse material, tá bom? Mas fiquem tranquilos, os assuntos nós vamos detalhar nas próximas aulas, tá? Vocês estão vendo aí escatologia? Eu não. Se não apareceu, vai aparecer em alguns minutos, viu? Para alguém já aparece? Sim, João. Pra alguém já... Já aparece, pra mim já aparece. Ó, quem não apareceu, fica tranquilo, viu, Gil, Sandra? Às vezes ele demora um pouquinho para aparecer para vocês, mas ele chega, tá? Ó, rapidinho, gente, ó. Essa palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, tá? É a área da teologia que estuda os últimos acontecimentos. Então, quando a gente fala assim, Apocalipse, juízo final, arrebatamento da igreja, sermão profético de Jesus, estamos falando dos últimos acontecimentos nos fins dos tempos. Tudo bem, gente? Então, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, e aí, ao longo das 10 aulas, a gente vai retomando esses pontos, tá bom? É importante a interpretação das profecias. Vamos lembrar que Apocalipse é um livro de profecia. Esse curso não é um curso só do Apocalipse, tá bom, gente? Nós até falamos semana passada. A Bíblia inteira fala sobre os momentos finais. Lá no Gênesis, quando falou que o Filho do Homem vai pisar a cabeça da serpente, é Jesus derrotando o diabo. É uma referência ao final dos tempos. O diabo, ele vai ser derrotado. Ele não vai ficar lá ele não vai ficar no inferno assim, festejando, fazendo churrasco. Não, ele também vai ser lançado no lago de fogo. Então vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre o inferno, né? Que nenhum de nós deseje ir para lá. Brincadeira, vamos lá. Falamos também, né, gente, sobre os eventos, arrebatamento da igreja, 7 trombetas, a volta de Jesus em glória. Então a gente falou um pouquinho desses temas. Então, são coisas que vão acontecer, né? Juízo final, julgamento final, ressurreição, grande tribulação. E, gente, falar disso nesse tempo de pandemia, de coronavírus, são coisas que a palavra nos alertou que aconteceriam. No final, no princípio das dores, né? Não significa que nós já estamos no Apocalipse. Nós não acreditamos, não tem uma grande maioria de estudiosos que acreditam nisso. Porém, a gente entende que estamos no princípio das coisas. Né? Se a Natália quiser complementar, fica à vontade, me fala. Bom, diga. Essa questão aí dessa pandemia que é global, aqui é somente uma pergunta, tá? Tá bom. Ela está englobada na questão das pestes, né, que tem a ver com os últimos tempos, né, que terá que vir. Será que ela não está incluída nisso aí? Então, Gil, uma pergunta excelente. O texto bíblico, ele prevê que no final dos tempos, uma série de acontecimentos ocorreriam, né? Pestes, guerras, rumores de guerras. A gente já vê essas coisas acontecendo. Mas a gente entende, Gil, que tem outros eventos que ainda precisam acontecer. O que nós acreditamos olhando para o texto? Que quando chegar o Apocalipse de verdade, essas coisas serão piores, tá bom? Então, assim, nós não podemos afirmar que o coronavírus já é um evento apocalíptico.
Mas Jesus ele nos alertou, né? Quando algumas coisas acontecessem, isso já seria o princípio das dores. Então a gente entende, e vários outros estudiosos estão entendendo, que nós estamos caminhando para esse princípio das dores. Mas nós não podemos afirmar que já é, entendeu? Então, se o coronavírus ele é grave, já temos mais de 50 mil vítimas, né, no Brasil, infelizmente. O mundo inteiro está sofrendo com isso, mas a gente entende que isso é mais um dos sofrimentos. É igual guerra, né? No mundo inteiro, e existem pequenas guerras. Mas quando a gente lê o Apocalipse, quando a gente lê o Sermão de Jesus, a gente tem a sensação que vai ser mais grave, né? Quando chegar lá no juízo final, na grande tribulação. Nós vamos ter aula para falar sobre isso, viu? Vamos seguir rapidinho. Então, gente, ó, vocês podem ler depois com calma. Durante a semana, dê uma olhada nesses textos, tá bom? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são textos que falam sobre esse sermão onde Jesus explica o final dos tempos. Ele vai explicando um monte de coisa. Nós não vamos falar agora, falamos um pouquinho semana passada, mas em aulas futuras será abordado. É rapidinho, vigiem e fiquem alertas, porque a gente não sabe quando vai chegar a hora. Ou seja, não sabemos o dia, tá bom, gente? Vamos ver as visões, nós vamos aprender hoje. Existem várias formas de você olhar para o texto bíblico. Então, tem gente que acredita que a igreja será arrebatada. Tem gente que acredita que a igreja pode passar a tribulação. Tem gente que acredita que o milênio já está acontecendo. Tem gente que não acredita nos 1000 anos. Então, gente, tem muitas formas de olhar para os últimos acontecimentos. E aí vamos ter uma aula para cada um desses temas. Não dá para falar tudo em 1 hora, né, gente? Tá bom? Então, aguarda o coração. Vamos ver o que é o arrebatamento da igreja. Vamos falar também sobre isso. Tanto que a nossa igreja tem um lema, né? Preparando a igreja para o arrebatamento. Ou seja, a nossa igreja acredita no arrebatamento. Tem igreja que não acredita muito, que acha que isso não vai acontecer, porque foi só Paulo que falou sobre o assunto. Então a gente tem que entender esses textos. Tá bom, gente? O que vai acontecer com quem morreu com Jesus? Vamos ter uma aula para falar sobre isso. Tá bom? As pessoas, como é que vai ser essa ressurreição? E aqui a gente fala alguns textos que a gente acabou de ler em Tessalonicenses, né? Pela leitura da igreja. Corpo glorificado. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não é só o Apocalipse que fala sobre isso. Tem muitas outras passagens bíblicas. Tá bom, gente? Eu passei rapidinho, galera, porque foi a aula da semana passada, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha, dá uma lidinha lá, mas não fiquem preocupados. Nós vamos retomar esses assuntos nas próximas aulas, tá? Viu, Sandra? Então, vocês não estão perdendo nada, tá? E agora vamos para a aula de hoje. Demorei meia hora para introduzir. Vocês veem que o assunto... E teve só a pergunta do Gil. Então, assim, quem tiver uma pergunta, escreve no chat, tá bom? Ou me interrompe. O ideal é que se puder escrever no chat, porque aí a gente consegue fazer essa parte aqui. Natália, quer falar alguma coisa? Posso seguir? Pode seguir, João. Durante a aula a gente vai falando. Tá bom. Vocês estão vendo aí Você já explicou aulas, tudo? né, gente? Estão vendo o cronograma de aulas? Aparece para vocês? Aparece, não está aparecendo nada. Não só está aparecendo a sua câmera agora. Só a sua. Não. A apresentação sumiu. Eu compartilhei a tela, peraí. Peraí que eu não... peraí, calma, gente. Ao vivo é assim mesmo, gente. Então vamos lá, ó. Noções básicas de... Então, gente, ó, agora aparece, né? Uhum. Sim. Aos pouquinhos apareceu, né, gente? Então essa é a aula de hoje, tá bom, gente? Esse é o nosso programa, tá? Eu já falei lá quando eu mostrei o blog, né? Estudante de Teologia. Então, basicamente, são alguns temas de aulas. Queridos, nós poderíamos ficar o ano inteiro falando sobre esse tema, tá bom? A gente vai fazer em 10 aulas para a gente começar a estudar um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Teve uns anos atrás que eu ministrei alguns talides teológicos, eu não sei se vocês vão lembrar,
E lá eu falei um pouquinho sobre esses assuntos, tudo bem? Foi lá quando tinha um Talide, então eu cheguei a trabalhar na igreja esses temas, então são temas bem legais, tá bom? Então, gente, ó, nessa primeira aula, a Natália e eu, a gente pensou em trabalhar um pouquinho a importância da interpretação bíblica, tá bom, gente? Existem formas de você interpretar a Bíblia de maneira correta. Gente, são dicas básicas, né? Por exemplo, quando eu leio Salmos de um jeito, certo? Quando eu leio o Apocalipse, eu leio de outro jeito. Quando eu leio Gênesis, eu leio de outro jeito. Ou seja, de acordo com o texto, eu tenho que ter um olhar sobre esse texto e identificar na Bíblia o que é uma comparação, o que é uma figura. Por exemplo, quando o texto fala assim, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, o que isso quer dizer? Eu imagino que Jesus é uma porta de madeira, com maçaneta, com uma chave para eu entrar? Jesus seria isso? Ou Jesus seria assim, ele está explicando ali que através dele as pessoas podem entrar e encontrar uma saída, uma salvação. Vocês entendem? Essa seria uma lógica de interpretação. A gente tem que olhar para o texto e tentar perceber se aquilo que ele está falando é uma coisa de verdade, literal, ou se é uma comparação, entendeu? Então são coisas assim que a gente vai começando a prestar atenção quando a gente estuda hermenêutica. Essa palavra, uma palavrinha meio diferente, né? Mas é uma palavra que tem a ver com a interpretação. É a ciência da interpretação. Quem estiver anotando já anota. Hermenêutica é igual a interpretação. Vou pedir para a Natália ler para nós esse texto, para ela poder participar. Então, oi? Vou ler, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Legal, né, gente? Um texto bem conhecido, né? Tá vendo, ó? Tudo aquilo que está na Bíblia, queridos, nós aprendemos que foi Deus que inspirou, correto? Todos aqui creem assim? E Deus tinha um objetivo de nos ensinar, de nos educar e nos preparar em tudo aquilo que nós fazemos, tanto na igreja como na vida. A Bíblia tem conselho para toda a nossa vida. E a Bíblia também tem instrução nos últimos dias, tá bom? Então vamos lá, rapidinho aqui, falar um pouquinho. Por que nós precisamos interpretar a Bíblia? Vamos pensar, gente, ó. Existe uma distância de mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos para alguns dos textos que foram escritos para o nosso tempo. Vocês conseguem imaginar isso na nossa cabeça? Quando a pessoa foi lá e escreveu o Evangelho de João, não faz um tempo isso? Vocês conseguem imaginar que faz um tempo que foi feita a escrita de um texto bíblico? Olha aqui, ó, é um distanciamento temporal, tem uma distância de tempo, ó. Tem texto que foi escrito há mais de 2.000 anos. Ou seja, a Bíblia inteira, queridos, é um livro antigo. E para você entender, é um livro antigo que foi escrito numa outra língua e que a gente traduziu. O que nós cremos? Que Deus, no seu poder, ele preservou essa verdade, preservou essa mensagem para ela chegar até nós. Por isso, ao longo da história, Deus levantou muitos homens e mulheres que estudaram línguas antigas, estudou grego, estudou hebraico, para que pudesse traduzir este livro das línguas originais para a nossa língua. Um exemplo disso foi o português João Ferreira de Almeida. Você vai lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, traduzido por João Ferreira de Almeida. Gente, o João Ferreira de Almeida, ele era um português, ele era um estudioso das línguas antigas. Ele traduziu a palavra, só para vocês terem uma ideia, ele traduziu a Bíblia inteira, ele foi entregar essa tradução no lugar, o barco naufragou, ele perdeu tudo, teve que traduzir tudo de novo. Ele traduziu 2 vezes o texto. Ou seja, o cara manjava, né? Naquela época não tinha computador, não tinha xerox, ele teve que fazer, ele fazia uma mão, né, gente? É uma loucura, né? Mas outras pessoas se esforçaram
para que esse texto chegasse até nós, chegasse na língua alemã, inglês e por aí vai. Vamos lá rapidinho. Então tem o distanciamento do tempo, o contexto, né, gente? Quem que eram os povos da Bíblia? Eles eram, quem sabe, japoneses? Chineses? Quem chuta? Desculpa, não... Hebraicos. Os povos da Bíblia, era que tipo de povo? Japoneses, chineses, italianos, alguém chuta? Hebraicos. Ele quase que acertou. Isso, Sandra, parabéns. Eram os hebreus, os povos judeus, os hebreus, os israelitas. Gente, era uma outra cultura, um outro estilo de vida, era um jeito diferente. Então, gente, quando eu olho para um texto bíblico, eu tenho que entender que mensagem tem nesse texto que serve para mim hoje, em 2020, brasileiro, passando por uma pandemia de coronavírus. Ou seja, eu tenho que entender a mensagem que Deus tem para o meu contexto. Então, isso é que a gente chama de distanciamento contextual. Nós aprendemos que todo texto nos traz um aprendizado. Então, só para vocês abrir a mente para essa... Ô, João, e é interessante também a gente falar que existem duas causas, são separadas em duas causas, né, que é pela natureza humana da Bíblia, esse distanciamento, que são esses pontos que você tocou, e tem o distanciamento divino também, porque imagina, né, nós somos pessoas naturais, uma revelação de um Deus soberano, comunicada a homens naturais, limitados, e também por conta do pecado, né, que afetou o homem e a sua capacidade de compreensão. Então, a gente tem tanto as causas da própria natureza humana da Bíblia mesmo, né, que é distanciamento temporal, contextual, linguístico, que são línguas hoje que não são mais faladas, né, autoral também, porque nós não temos mais acesso aos autores, né. É diferente, por exemplo, se você me mandar um livro seu, eu vou ler, qualquer dúvida eu vou te mandar um e-mail, vou te ligar, João, tira essa dúvida. Eles não, eles já morreram, a gente não tem acesso, né? Ô, Paulo, o que você mandar um e-mail para Paulo perguntando o que ele escreveu ali? Então, nós temos esses distanciamentos que eles são classificados como causado pela natureza humana da Bíblia. E tem esses outros que eu mencionei, que está no slide, depois a gente vai passar para vocês, que são os distanciamentos divinos da Bíblia, que é a nossa incapacidade como ser humano, né, como criatura, e também por conta do pecado que nos atingiu, que nos afetou, que nos tirou a nossa capacidade de compreensão, né, obscureceu a nossa mente para algumas coisas. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade, e tem essa necessidade de interpretar, porque... hoje qualquer um, né, tem acesso à Bíblia, a gente vai falar sobre isso também, e qualquer um pode ler um texto e interpretar de qualquer forma, imagina, ensinar para as pessoas, como a gente vê acontecendo, sempre aconteceu, né, mas nos nossos dias a gente vê tanta postagem, muitas vezes vídeos, e você fala, meu Deus, não tem nada a ver com o que aquela palavra está querendo dizer, né, as pessoas inventam simbolismos, doutrinas em cima de ensinamentos que não são doutrinas, por conta de uma má interpretação. E isso pode afetar diretamente na nossa salvação e na salvação de outros, né? Porque dependendo de como eu ensino para aquelas pessoas, é a forma que elas vão aprender. É que Deus, ele é muito bom, né? E ele sempre nos dá a oportunidade de nos voltarmos, de aprender. Hoje, se a gente vai no YouTube, ou se a gente, nós temos cursos, né, bíblicos que a gente pode estudar. Essa aula mesmo de hoje já é assim uma base, é simples, mas é uma base para a gente ver que tem as interpretações e a forma correta de estudar, para também nós não sermos enganados, né? Isso. E aí é legal que a Natália falou, né, gente? Gente, se vocês estiverem dispostos, nós, nos próximos meses, aí os pastores também autorizando, né, a gente pode trabalhar também nas nossas aulas outras áreas da teologia, né, outros cursos também. Por exemplo, a gente pode fazer um curso só
de interpretação bíblica. Só com essas dicas aí, tudo isso que a Natália falou, né? Sabe por quê, gente? Quando você pega um estudo de PG, tá? E você começa a ler aquele texto para aplicar aquele estudo, você já está fazendo um exercício de interpretação. O Givonaldo pega lá o estudo, ele entende o texto, ele vai ministrar ao seu grupo. Gente, você está pregando, você está interpretando, você está entendendo aquele texto. Então, é uma teologia que a gente chama ela de teologia prática. É um aprendizado assim que tem muita história por trás, mas que você aplica aí no seu dia a dia, no estudo, no aconselhamento. Então, é algo assim muito importante. Eu vou pedir para a Natália, se ela puder, não sei se você quer, Natália, falar desses dois tópicos aqui, ó, o distanciamento divino, que você falou um pouquinho, né? E acho que diretamente você também falou, né? Como vencer o distanciamento. Isso. Você quer comentar algo? É isso mesmo que está escrito aqui, né? Oi, Gil. Esse distanciamento aí tem a ver com o tempo, não? Sim, temporal Também. aqui também, ó. Escrita há cerca de mais de 2000 anos, né? Tanto Isso. tempo, a forma que eles escreveram, né? Porque, imagina, que nem o João falou, você pega o livro de Salmos, vamos pegar Provérbios, os Provérbios de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, né? Aí você pega os escritos de Pedro, que era pescador, que escrevia de outra forma. Aí você pega Paulo, que era um fariseu, né? E Paulo tinha uma escrita fantástica ali, né? Ele era muito erudito, Lucas também. Então você pega algumas pessoas que, num contexto que eles escreviam bem, que eles falavam bem, você pega outras pessoas que eram pescadores, pessoas que não tinham estudo. Então, cada um escreveu do seu jeito, né? Da sua forma casual, uso comum ali da linguagem deles, mas foi inspirado por Deus. Só que para a gente hoje, essas línguas que já não tem mais, que nem o João falou, tem os estudiosos, né, que interpretaram, e a gente sabe que é Deus preservando a palavra dele, né, para que chegasse até nós também, e até hoje, né, existem estudiosos que interpretam, que escrevem, e porque tem muitas pessoas que ainda têm muitos dialetos, né, acho que a Silvana comentou um tempo atrás no grupo, né, que tem muitas tribos ainda que não tem a Bíblia no dialeto delas, tal. Então tem todo esse distanciamento. Imagina para nós hoje, né, que nem o João falou, 2020, ler um texto que foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Se a gente pega a tradução de Bíblias antigas, tem palavras que a gente nem sabe, que a gente nem conhece, né? Exatamente, viu? Vocês estão vendo o slide aí, né? Continuam vendo. Aparece para vocês, né, gente? Eu escrevi aqui, né, que tem a ver com Kairos, tempo de Deus, e Cronos, tempo humano, né? Perfeito. E aí, gente, ó, só resumindo o que a Natália falou, tá? Então, assim, ó, a gente vê aqui, pelo menos aí, uns 6 tipos de distanciamento, né? Do tempo, contexto, a língua. Só um detalhe, viu, gente? O grego e o hebraico são 2 línguas que existem, só que é o grego moderno e o hebraico moderno. Você vai lá na Grécia, eles falam grego. Você vai lá em Israel, eles falam hebraico. Só que é um hebraico diferente do hebraico bíblico. Se você vê, né, o nosso português é certo? Vê o português lá de Portugal. O Cristiano Ronaldo dando uma entrevista. É um sotaque totalmente diferente. Lá em Moçambique, quando a Silvana vinha lá da África passar férias aqui, ela vinha falando, yeah. Ela falava os negócios assim, um sotaque um pouco diferente, né? Então, assim, essas línguas antigas tiveram variações. Quem gosta dessa área faz um curso de hebraico bíblico e grego bíblico, que aí você começa a entender o significado das palavras. Eu sei que Deus, eu posso escrever Deus através da palavra hebraica, Adonai. Eu posso chamar ele de Jeová, eu posso chamar ele de Javé, eu posso chamar ele de Ieoa, eu posso usar algumas palavras para qualificar a Deus na língua hebraica. O meu Deus é o meu Jeová Jireh. O que eu quis dizer? O meu Deus é? Jeová Jireh? Ninguém lembra? Provedor, já caiu no nosso evangeliquez, né? Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, por aí vai, né, gente? Vamos avançando. Então, depois vocês podem ler com calma, tá bem explicadinho aqui. E
E aí o conceito de hermenêutica, tá bom, gente? A palavra vem do grego e significa interpretar. Eu não sei quem entrou isso, foi a Adriana ou se foi a André, acho que foi a Adriana. Bem-vinda, viu, Adriana? Quem faz direito, eles têm lá uma matéria chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós estudamos isso para entender o texto bíblico. Sabe o que é legal, gente? Você está lendo a Bíblia, aí tem uma palavra que você nunca ouviu falar. Pô, regozijar. Que palavra é essa? Você procurar ou no Google ou procurar no dicionário bíblico o significado dessa palavra. Porque aí você consegue entender um pouquinho mais daquilo que o autor tentou dizer. Depois eu vou colocar na nossa pastinha lá um dicionário bíblico para gente, um PDF para a gente consultar ele. Tem Bíblias que já tem isso daí, viu? E quem quiser investir mais, é baratinho, tem dicionário bíblico de R$10, isso aí é fácil de comprar na internet. Tem site também que traduz, tem aplicativo. Depois eu vou passar para vocês um aplicativo muito bom, que ele tem um dicionário bíblico dentro dele. Muito legal também. Enfim, vamos lá, para a gente não atrasar muito. Quer falar sobre o Osborne, Nath? Oi. Quer falar? Oi. Quer falar sobre Posso o Osborne? falar? Vai lá, primeiro, quem foi, né? Ele foi um teólogo americano, muito renomado. Faleceu e ele falou que dias, ele... né? Faleceu ou foi esse ano, foi no final do ano passado, viu? Muito inteligente. Não lembro, mas ele tem uns livros muito bons também, né? E ele tem um livro sobre a hermenêutica, e ele fala assim, que a hermenêutica ela deve ser vista sob 3 perspectivas. Então, só lembrando, gente, a hermenêutica é a arte, né, a ciência de interpretação. Ela nos oferece alguns métodos para quando a gente for estudar aquele texto, a gente aplicar. Então, são métodos fáceis, o nome assim, né, hermenêutica, parece algo assim até de outro mundo difícil, mas quando a gente for mais para frente dos slides, a gente vai ver que são métodos que às vezes a gente até usa já, mas tem as regrinhas ali de como usar, o que eu devo perguntar ali para o texto, para eu entender o que aquele texto está falando, o que eu devo consultar. Então, não é difícil, é mais uma aplicação prática, né? Então, ele falava assim, que a hermenêutica ela é uma ciência, porque ela faz uma classificação lógica e ordenada das leis, né, da interpretação. Ela é uma arte, porque é um conhecimento que se adquire e exige habilidade e competência para aplicar, né? Eu preciso conhecer para poder aplicar. E ela é um ato de caráter espiritual, porque a gente não pode também só classificar a hermenêutica, né? Eu vou ali, vou interpretar aquele texto, vou pregar aquele texto, vou falar daquele texto, mas e a parte espiritual, né? E a dependência do Espírito Santo? Eu preciso orar, eu preciso pedir direção para o Senhor, né? Então tem tanto o caráter da ciência, né? E tem o caráter espiritual, que deve ser, esse estudo ele deve ser realizado sempre na dependência da direção do Espírito Santo, né? Porque senão até tem aquele problema do homem cair até no próprio ego, né? Eu aprendi, eu estou estudando, eu já sei, eu já interpreto, e falar ali o que ele quer falar, ainda que ele use a palavra para falar, mas ele não está na direção de Deus, não está na direção ali que o Espírito Santo quer levá-lo, né? Então precisa ter... Oi, Gil, pode falar. E se a pessoa não interpretar corretamente, ela pode ser mal interpretada, ela pode ser rebatida nisso, né? Entendeu? É verdade, por isso que é importante, né, a gente saber interpretar. Ela pode ser contraditada, né? E a gente vai ver que tem algumas formas de... Oi, peraí. Oi, saí, gente? Vocês estão me ouvindo? Voltei. A gente vai ver que tem algumas formas de interpretação, que dependendo da forma que a gente interpretar, se a gente não aplicar a hermenêutica, a gente pode cair nisso que o Gil falou mesmo, falar algo que está fora do que o texto está querendo dizer, e aí levar as pessoas a pensarem a mesma coisa, e isso aconteceu ao longo da história. A gente vai ver vai falar um pouquinho bem rápido de alguns pais da igreja, que eles interpretavam a escritura de uma forma, né, que depois foi um estudo minucioso, provou que eles estavam errados, né, pegavam ali alguns textos e falavam coisas que não tinha nada a ver com o que o texto estava querendo dizer. Então é importante mesmo aplicar a hermenêutica, né, interpretar aquilo que a gente está lendo, aplicar as regrinhas básicas, né.
Então, a tarefa da hermenêutica, pode passar, João, por favor, o slide, vou falar do próximo. Então, a tarefa da hermenêutica possui 3 níveis, né? A gente vai falar também um pouquinho o que o texto significa, o que o texto significa para mim, o devocional, né, que a gente costuma falar, o devocional, que é quando eu leio o texto, o que aquele texto significa, o que aquele texto está falando para mim. O Alisson falou algo aqui no chat muito interessante, ó. O texto se interpreta com a própria Bíblia. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. Legal, Alisson, a gente vai falar sobre isso nos próximos slides também. E como compartilhar com o próximo o texto que significou algo para mim, que aí já é homilética, que é um outro estudo teológico também, uma outra parte da teologia que é sobre pregações, né? O estudo de como pregar, como montar um sermão bíblico. Então, a hermenêutica possui esses 3 níveis, o que o texto significa. A exegese, acho que tem um slide aqui dela, ó. Deixa eu passar. Depois a gente vai chegar nela, vai falar um pouquinho também sobre ela, né? Vê se aparece aí, ó. Adiantei. Isso, ó. Tem o significado dessa palavra que parece difícil aí, ó, exegese. A palavra deriva do termo grego, pelo próprio nome da palavra a gente já vai entender. Que significa para dentro, portanto, que significa guiar para fora, significa, portanto, extrair o significado da palavra de dentro do texto. Então, você vai aplicar a exegese, você está aplicando ela ali dentro do texto, da própria hermenêutica, né? É a aplicação prática da hermenêutica, você está olhando ali, estudando aquele texto, e você vai levar ele para fora. O significado, você vai extrair o significado daquela palavra, o verdadeiro significado, o que o autor estava querendo dizer com aquela palavra. E o que acontece muito hoje, gente, é essa segunda aqui, ó, que é a exegese, que também deriva do grego, mas significa para dentro, significa quando leva algo para dentro do texto que ele não possui. Quando eu pego aquela palavra daquele texto e eu interpreto de uma forma que ele não possui aquele significado. Eu levo um significado para dentro daquela palavra que não é aquilo que o texto está querendo dizer. Então, quando isso acontece, a gente corre um grande risco, né, de falar aquilo que o texto não está falando, e isso é muito importante, isso é muito sério mesmo. Por isso que às vezes a gente fala assim, né, tem que praticar uma boa exegese. Por quê? Porque eu preciso realmente estudar e extrair o significado daquela palavra de dentro do texto, para eu não ter o problema de colocar um significado que ela não tem. Exatamente. Aí, ó, a necessidade do uso da hermenêutica, né, para entendimento da mensagem emitida pelo autor do texto, que foi até o que a gente estava falando, né? Entendeu que aquele autor daquela época, vivendo naquele contexto, peraí, ele estava exilado. Não, ele estava livre, ele estava em Israel, ele estava em Judá, ele era do Reino do Sul, não, ele era do Reino do Norte. O que o autor estava querendo dizer quando ele escreveu? É isso que a hermenêutica vai nos ajudar a descobrir. O que ele quis dizer, e qual que é a importância do texto dentro da sua realidade, qual a importância do texto na sociedade e na época deles, e o que a gente pode entender para a nossa época, que foi o que o João falou, né? Como que aquele texto que foi escrito naquele tanto tempo atrás, ele se aplica hoje, na minha vida, o que o autor quis falar, qual foi a mensagem que ele quis passar, e o que eu posso aplicar hoje, o que eu entendo que eu tenho que aplicar hoje na minha vida. Então, essa é a necessidade do uso da hermenêutica, ela vai nos explicar essas coisas. Legal. Você quer falar, João? Quer que eu fale da reforma? Legado da reforma? Isso. Você... Fala por gentileza, fala bem objetivo, que o nosso horário já deu, 5 horas. Eita, nós. Mas aí a gente vai tentar correr um pouquinho. Vocês conseguem ficar mais uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos? Todos podem? Sim. Mãe, pode pôr de novo no slide, Matheus. porque eu tô entendendo, Matheus. Peraí, vamos ver ele. Eu estou falando e eu quero que ponha no slide dos 3 níveis da hermenêutica para me escrever. Depois a mamãe te passa para você escrever. Eu te passo os slides, aí você escreve, tá bom? Aí a gente manda os slides no grupo no Zap, Nath, aí você mostra para ele como é que ele abre
Deixa eu só fazer uma observação, gente, e tudo isso que a Natália falou é importante. Duas coisas, por exemplo, a igreja faz lá a leitura bíblica, não faz? Diária. Aí você começa a ler Timóteo. Aí na sua cabeça vem uma pergunta: puxa, quem foi Timóteo? Quem que escreveu para Timóteo? Foi o Paulo. Que mensagem o Paulo tinha para o Timóteo? Que ano que foi? Foi em que cidade? Você começa a fazer algumas perguntinhas para o texto, para aquela leitura, você se aproximar daquela leitura, para entender a intenção de Paulo para escrever para Timóteo, e através desse cenário, você trazer um aprendizado para os nossos dias. Vocês entendem isso? Não? Pensem comigo, a gente faz esse exercício? Sim. A gente faz, né? Mas nem sempre a gente pesquisa. No nosso PG, a gente começou a fazer isso, né? Entrou um livro novo, geralmente a Natália faz isso, ela manda lá um textinho, algumas curiosidades sobre aquele livro. Gente, isso é sensacional. Porque aí a gente começa a entender o porquê que existiu ali aquela história, né? Por que foi escrito essa carta, 2 cartas de Paulo a Timóteo, qual foi o objetivo, né? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que teve a ver com aquele povo, o que tem a ver hoje? E, gente, estamos falando tudo isso para a gente conseguir interpretar melhor o Apocalipse. Se eu ler o Apocalipse, uma besta que subiu do mar, eu vou imaginar na minha cabeça um dinossauro. Você concorda? Entendeu? E a gente sabe que essa besta que subiu do mar, que tem 11 chifres, tem um significado por trás. Entendem? Por isso que a gente separou uma aula para falar de interpretação, para vocês pensarem um pouquinho que existem formas de interpretar esse texto. Vai lá, Natália. Uhum. Pode pôr lá no slide da reforma. Então, gente, a reforma protestante, eu acho que todos já ouviram falar sobre, né? Sobre Martinho Lutero, ali no ano de 1500, mais ou menos, século XVI, que ele publicou ali as suas 95 teses, né? Na porta da igreja do castelo de Wittenberg, acho que eu falei certo. Ali contra a igreja católica, né? Que cobrava indulgências, penitências. O povo naquela época não tinha a Bíblia na mão, então a Igreja Católica que dominava, que determinava como que seria a salvação. Eles vendiam indulgências para aquelas pessoas, né, falando que elas precisavam comprar para ser perdoadas, para irem para o céu. Então tinha muita heresia, só que o povo não tinha a Bíblia na mão, e também não tinha a Bíblia traduzida na língua deles, era só a igreja que tinha. Eu não vou falar muito da reforma, mas depois a gente pode ter uma aula sobre isso, né? Para não fugir muito. Então, o que aconteceu? Surgiram os reformadores, né? Começou com Martinho Lutero, depois vieram outros, e aí, durante o legado, né? O legado da reforma, por isso que está ali, o legado da reforma, a reforma protestante. Dentre esses grandes legados que foi deixado pela reforma, pode se destacar o princípio da interpretação individual das escrituras, né, para a sua língua materna, para a língua do povo. Por quê? Naquela época, como eu falei, eles não tinham acesso às escrituras, só a Igreja Católica. Então, quando ele publicou ali e as 95 teses, a Bíblia começou a ser traduzida na língua do povo, vocês concordam que todos começaram a ter acesso ali à Bíblia, à palavra de Deus? E isso é muito bom, né? Ótimo. Só que gerou também ali uma problemática. O quê? As pessoas pegarem a Bíblia e interpretarem ela de forma pessoal, do jeito que ela bem entendesse. Só que os reformadores, eles sabiam disso, né? Que nem escrevi aqui, ó, os reformadores tinham a consciência desses perigos e eram convencidos da clareza das escrituras. Então, eles defendiam o princípio da interpretação. Tanto que um dos princípios que a gente adota, né, que a gente vai falar sobre ele, é o princípio que Calvino falou, que ele tomou para si, né? Ele falou, não, a gente precisa estudar, interpretar a Bíblia na sua parte histórica e também na parte gramatical, né, para não ocorrer o quê? De eu pegar ali a Bíblia e eu ler a Bíblia só em sentido figurado, né, alegorizar ali tudo que eu estou vendo, ou então eu interpretar totalmente
literal, né? Literalmente, como o João falou, uma porta. Então, eu vou imaginar que Jesus era uma porta, né? Porque a palavra está escrito porta, então eu vou interpretar daquela forma. Então, nessa época aconteceu isso, caiu a Bíblia na mão do povo, né? O povo tinha ali disponível, mas os reformadores, eles batiam um pé ali quanto à interpretação e quanto a esses princípios, que é a hermenêutica, né? Então, não é de hoje, hoje a gente está estudando isso, interpretando. Não, naquela época eles já defendiam. Porque, gente, olha como se a gente começar a pensar, né? No tempo lá que o povo não tinha a Bíblia na mão. O tanto de coisa, o tanto de heresia que a Igreja Católica falava, as pessoas viviam aquilo porque não tinham a verdade da palavra em mãos, não podiam interpretar, não sabiam, não conheciam, né? E uma má interpretação gera a mesma coisa, mesmo que eu tenha a Bíblia na mão, mas se eu não sei interpretar, ou eu interpreto de uma forma errada, eu vou entender de uma forma errada, né? E dependendo do que eu entendo, aquilo pode, como eu falei lá no começo, afetar na minha salvação, como a gente conhece hoje muitas igrejas, né, algumas denominações que nós chamamos de heréticas, né? Por quê? Porque elas pregam ali muitas heresias acerca de quem Jesus é, que não é filho de Deus, acerca da salvação, tem questão de arrebatamento também, que não acredita, que acha que não é a igreja de Cristo que vai ser arrebatada. Então, imagina, tudo isso surge do quê? De uma interpretação totalmente errada das Escrituras, né? Perfeito, hein? Eu coloquei umas coisas aqui no chat, viu, gente? Tem uns comentários bem legais aqui, viu, Nath? Só falando bem rapidinho aí. Tudo que a Nath falou, gente, é importantíssimo. Reforma protestante. Nós podemos combinar um dia uma aula só sobre isso, ou um bate-papo, uma live no Instagram, não sei. Aqui a Jane compartilhou, né? Ela compartilhou aqui, que aí rapidinho, tá? Só para não perder aqui esse foco aqui. Gente, perdi aqui, ó. Que a igreja adventista acredita que os arrebatados são os condenados e a igreja não passará por isso. Olha que interessante, né? Eles têm uma interpretação. Gente, aqui a gente não vai falar quem está certo e quem está errado, tá? Cada um tem uma linha de estudo. Os Testemunhos de Jeová acham que só 144 mil serão salvos. Eles tem algum motivo que faz com que eles acreditem nisso. Qual que é a nossa ideia como estudiosos? Entender esse motivo e comparar com a Bíblia para a gente se aproximar o mais próximo possível do texto bíblico, né? E aqui o Gil falou assim, que a Igreja Maranata acredita que já estamos no último milênio, que já aconteceu a terceira trombeta. Gente, esses dias o pessoal publicou nos jornais aí, né? Um som no céu, parecendo um som de trombeta. Vocês chegaram a ver isso ou não? Não vi. Isso passou em muitos jornais, em alguns pontos do mundo, você ouvia um barulho, e esse barulho parecia um som de trombeta. Isso passou nos jornais, né? A gente sabe, gente, quando você lê o Apocalipse, e você vê cada trombeta, é um baita estrago. Tem uma trombeta que, detona a maior parte das águas do mar. Outra trombeta, detona lá as águas doces. Gente, cada trombeta acaba com o planeta, vai destruindo tudo, né? Até construir um novo céu e uma nova terra. Mas teremos aulas sobre isso futuramente. Vamos seguir aqui, Natália? Vamos lá. Amém. A Natália já falou, né, gente? Pode falar. Você falou rapidamente dos 144 mil, e tem um versículo em Apocalipse, você vê, em Apocalipse, né? Tem um versículo que fala de 144 mil selados. Então, que tipo de interpretação que eles tiveram desse texto? Olha como é importante a gente já entrando aí em Apocalipse. Principalmente Apocalipse, que tem, sim, muita figura de linguagem, né? Tem textos que a gente interpreta literalmente, mas tem textos também que tem essa figura de linguagem, a gente precisa respeitar, né? Eu não vou pegar lá um texto que é uma figura de linguagem e tentar, não, aquilo não é um símbolo, aquilo é, e vai ser daquele jeito, tentar traduzir literalmente, assim também não dá, né? Mas, você vê, eles pegam, né? Existem igrejas que pegam aquela interpretação, como a gente vai falar também de algumas visões nas próximas aulas, e eles interpretam da forma que eles acham que é a mais correta. E se aquela interpretação interferir nas doutrinas centrais, que é salvação, né,
Tem outras também, que é o centro do evangelho, ali vai interferir na salvação daquela pessoa. Então, é muito sério, né? Só isso, João. Pode seguir aí, você. A Nath comentou um negócio legal, depois a gente vai colocar para vocês um link. Gente, existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos bíblicos que nós não abrimos mão. Só alguns exemplos, tá? Jesus voltará. Gente, dá para abrir mão disso? Dá para duvidar disso? Eu não tenho dúvidas de que Jesus ele veio em carne e osso aqui nessa terra, ele morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um ensinamento que nós não abrimos mão. A volta de Jesus é outra. O Espírito Santo existe, nós não abrimos mão. O Espírito Santo existe. Deus, Trindade. A Trindade. Deus ele se manifesta de 3 formas. Pai, Filho e Espírito Jesus Santo. é Deus. Isso. A volta de Jesus. O reinado eterno de Cristo. A condenação eterna das pessoas. Então, assim, são coisas que a gente não abre mão. Então, assim, salvação pela graça. Isso, a existência do pecado, né? Tem gente que acredita que o pecado não existe, que lá na cruz Jesus já perdoou os pecados de toda a humanidade. Então, não importa o quanto eu peque, eu vou ser perdoado no final. Gente, isso é diabólico, isso é maligno, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, são coisas que a gente vê as igrejas da modernidade trazendo e ensinando, que não necessariamente estão de acordo com a verdade bíblica, tá bom? Gente, o nosso tempo já estourou. Vamos dar um desafio para vocês, né? A gente tem aqui bastante conteúdo. Eu acho que a gente poderia finalizar, Nath. Só falando das regrinhas, né, João? Falando dessas regras. Essas regras, gente, também tá lá no link, tá bom? Tá no link, tá no slide. Dê uma olhadinha durante a semana no grupo do WhatsApp. Tem bastante conteúdo lá. A gente vai só dar uma passada aqui nas regrinhas, e aí a gente deixa como lição de casa vocês darem uma lida, tá bom? Não é muita coisa, porque senão, gente, a gente vai ficar aqui até umas 7 da noite, porque é muito assunto, é gostoso. Eu vi que o chat tá bombando aí, isso é bom. Eu vou falar aqui das 3 primeiras regras, eu pedi para a Natália falar de mais 3, e depois a gente finaliza, e aí a gente consegue ser bem objetivo. Gente, o tema é gostoso, não sei se vocês estão gostando, se tá chato, se tá complicado. Vão falando pra gente depois. Oi, Matheus. Depois você fala comigo, Teteu. Vamos lá, gente. Primeira regra, tornar as palavras do seu sentido usual e comum. Gente, falamos da porta, né? A gente pensar naquela palavra no sentido... No primeiro princípio, a gente olhar para aquele texto e entender como ele está no texto. Se Jesus falou que ele é o bom pastor, eu tenho que imaginar Jesus como pastor. E tomar cuidado com essas comparações. Eu sou a porta, né? As parábolas, né? Quando eu leio a parábola do filho pródigo, né? O pai tinha 2 filhos. Eu sei que ele está contando uma história ali, né? Se já aconteceu naquele tempo de um filho sair de casa, pedir a herança antes do pai morrer, se isso já acontecia, é outra história. Mas eu sei que Jesus ali está contando uma história. A multiplicação dos pães, isso não é uma historinha. Aquilo aconteceu de verdade. Então, essa primeira regra, tomar as palavras no seu sentido usual, comum. Olhar para o texto com esse cuidado. Segunda, tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase, né? Gente, tem um versículo lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo não termina ali, ele traz mais algumas informações embaixo. Dependendo do texto, vamos precisar ler o capítulo inteiro para entender. Dependendo do texto, vou precisar ler o livro inteiro para entender. Vocês entendem, gente, essa questão, né? Então, assim, tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Olhar o texto, né? Tem a ver também com a terceira regra, ó. Tomar as palavras no sentido que indica. Daqui a pouco a mãe vê. Eu tô no meio da aula, Manu. Os versículos... Ó, isso aqui é importante, viu, gente? Ó, você está olhando um texto. Que versículos tem antes desse texto e que versículos estão depois desse texto? Sabe, quando vocês começarem a ler a Bíblia agora, vai fazendo essa análise, essa comparação, né? Ó. Então, a gente chama isso de sentido imediato, sentido geral, sentido mais histórico.
A gente olhar a história que está por trás daquele texto, olhar o que tem de informação ali imediata, olhar o que é uma característica mais geral. Então, basicamente, gente, resumindo, tomar cuidado com o contexto daquele texto. Por exemplo, a gente teve um PG sobre Jó. Gente, Jó é um dos grandes mistérios da Bíblia. O cara era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal. Até o Satanás, pô, esse cara é muito bonzinho, ele só é assim porque Deus... Gente, o que aconteceu com Jó, eu não posso falar que isso vai acontecer com todas as pessoas. Os nossos filhos vão morrer, que Deus vai destruir tudo. Gente, aquilo foi um fato específico que aconteceu com Jó, que nos traz grandes ensinamentos. É uma história real, é algo que aconteceu, e a gente tenta extrair aprendizado. Mas eu não posso ensinar por aí que Deus vai fazer com que todas as pessoas percam todas as coisas. Gente, a dor de perder um filho, né? A dor de você perder tudo. A mulher fala assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morra. Gente, são coisas que aconteceram na história desse homem que nos traz grandes lições, mas a gente sabe que isso é um aprendizado. Tanto que Jó, né, gente, ele é considerado um livro poético. É uma história verdadeira, mas ela foi escrita em forma de poesia. Assim como os Salmos, assim como Provérbios, Eclesiastes. Vocês conseguem perceber pela leitura que são livros aí diferenciados. Vai lá, Nath. Aí, só para a gente encerrando, terminar as regrinhas, né? A quarta regra, então, da hermenêutica que a gente aplica quando vai ler um texto é considerar qual o objetivo ou desígnio do livro. Foi até o que o João falou, né? Deu o exemplo de Jó. Ou a passagem que você está analisando, né? Alguns livros, eles já trazem essa explanação, por exemplo, algumas cartas, né? A gente já sabe que é carta que Paulo destinou para a igreja, por o exemplo de Timóteo, né? Nós sabemos que ele escreveu para Timóteo. Então, nós precisamos considerar qual foi o objetivo do livro ou daquela passagem que a gente está lendo. E não, na minha cabeça, eu acho que ele escreveu por isso. E aí pegar aquele contexto, não ler o contexto, não até a regra anterior, né? Saber do contexto, antes e o depois, e imaginar e explicar algo que não é o que o texto está dizendo. Então, a gente sempre precisa considerar qual foi o objetivo. Uma pergunta que eu gosto de fazer assim quando eu vou ler aquele livro, o que o autor estava querendo dizer, para quem que ele estava falando, com quem que ele estava falando, qual era o tipo de público que ele estava falando. Isso é interessante a gente saber, porque aí fica mais fácil da gente compreender, né, os textos daquele livro, daquele autor, o que ele estava falando. A quinta regra, é necessário consultar passagens paralelas. Tem passagens, né, que a gente lê e parece obscura, assim, a gente não consegue entender aquela passagem de imediato, né? E aí, mais para frente, você encontra um texto que vai falar exatamente de forma mais clara, vai trazer a revelação, vai trazer a luz daquela passagem anterior que a gente leu. Então, a gente precisa, ou se eu tenho dúvida naquela passagem, eu preciso consultar as passagens paralelas, as passagens que falam do mesmo assunto. Eu não posso formar uma doutrina em cima de uma passagem, eu não posso formar um pensamento, na verdade, né, doutrina a gente não pode formar mesmo, mas eu não posso formar um pensamento único em cima de uma passagem, eu preciso consultar as passagens paralelas, para eu ver o que realmente é aquilo que está querendo dizer mesmo. Não é aquilo que eu pensei, o texto está dizendo exatamente isso, e eu confirmei isso na passagem B, porque a passagem A eu não consegui interpretar, eu não consegui entender. Então, a gente precisa sempre consultar as passagens paralelas, né, a quinta regra. E a regra fundamental, que o Alisson já tinha até falado, né, no chat, a Jane também, é a regra a fundamental da hermenêutica, é a escritura interpreta a própria escritura. Então, assim, a Bíblia interpreta a Bíblia, ela não precisa de outros intérpretes, nós não somos os intérpretes da Bíblia, não somos nós, não foi o autor que escreveu, porque ele foi inspirado por Deus, o próprio intérprete é a própria Bíblia. Então, por exemplo, a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo, né? E o Novo à luz do Antigo, porque um vai revelar o outro, né? Lá no Novo Testamento a gente vai entender o que o Antigo Testamento estava nos falando.
e quando a gente lê o Antigo, a gente entende o Novo. Então, a Bíblia, ela auto se interpreta, ela não precisa que a gente tente interpretá-la. A gente tem que estudar, né, os textos, interpretá-los, para a gente entender o que Deus, através do autor, ele estava querendo nos dizer. Mas a própria Bíblia vai se interpretar. Ela só precisa que nós nos dediquemos a ela, né? Porque eu não tenho como saber de algo que eu não estudei. O próprio Jesus falou, né, que o Espírito Santo fará com que vocês lembrem de tudo aquilo que eu ensinei. Mas espera aí, eu só vou saber se eu ler. Eu não tenho como saber se eu não estudar. Então, estudando, a gente chega num conceito, a gente aplica essas regrinhas básicas e a gente consegue chegar no que aquele texto estava querendo dizer. Mas a gente não pode querer interpretar a Bíblia. Ela auto se interpreta. Essa é a regra fundamental. Porque a partir do momento que a gente tente pegar livros, é muito bom ler livros, né? A gente aprende muito. Mas os livros, eles não interpretam a Bíblia. A Bíblia se interpreta, se auto-interpreta. Isso é muito poderoso, né? É por isso, gente, que se vocês observarem na Bíblia de vocês, se você tiver uma Bíblia mais antiga ou uma Bíblia de estudo, repara no rodapé. Geralmente você tem algumas letrinhas bem pequenininhas, você tem alguns números bem pequenininhos espalhados nos versículos. Eu suspeito que pouca gente observa isso. Eu suspeito, eu posso estar errado. Mas, geralmente, as Bíblias têm, né? Eles têm um númerozinho bem pequenininho espalhado, ou no meio dos versículos, ou lá no rodapé, ou na lateral da Bíblia. Esses numerozinhos, eles vão te indicando outros textos sobre aquele mesmo assunto. Só que, gente, a gente só tem que tomar um cuidado. Vamos supor, eu estou lendo um texto do Evangelho de Mateus. Eu estou lendo lá sobre a tentação de Jesus. Aí eu começo a estudar, puxa, eu vou estudar sobre tentação. Eu escolho um outro texto, lá em Números, quando Labão foi tentado a se tornar, não sei o quê. Gente, eu estou pegando duas coisas totalmente diferentes. Estou pegando um negócio, uma tentação de Jesus, no contexto do Novo Testamento, e eu estou comparando com outro assunto, que, embora seja também tentação, é outro contexto. Então, geralmente, quando você fala assim, a Bíblia interpreta a Bíblia, é respeitando também o contexto. Paulo tinha um objetivo quando ele escreveu. Gente, João teve outro objetivo quando escreveu. Esdras, né? Provavelmente Esdras que escreveu Reis. Quando Esdras escreveu Reis, e começou a registrar ali a história de Davi, ele tinha um outro objetivo. Quando Moisés escreveu lá o Pentateuco, tinha outro objetivo. Então, gente, a gente tomar esse cuidado assim, quando um pregador ele começa a misturar um monte de texto, eu fico muito preocupado. Porque, assim, pregar um texto já é difícil, concordam? Você tem que explicar aquele texto, orar a Deus, e Deus vai te entregar uma mensagem. Aí você pega um texto e começa a espalhar 20 versículos numa única pregação. Dá muito mais trabalho, porque você fala o versículo e o ideal é que você explique esse versículo. E aí quando você fala, eu vou falar, use esse texto. Aí a pessoa nem explicou esse texto, já vai o outro texto. Então vira uma salada na nossa cabeça. Gente, o assunto é longo. Lição de casa, hein? Vocês vão pegar esse slide e vocês vão ler um pouquinho sobre, como é que eu interpreto. Tem algumas dicas aqui. Como é que Nath? Oi, perdão, João. Não, eu só ia falar que é bom estudar e qualquer dúvida mandar para a gente, porque é muito importante estudar esses métodos de interpretação escatológica, porque a gente realmente quer falar sobre escatologia, mas era necessário falar sobre hermenêutica, até porque a gente vai tratar sobre interpretação de profecias, né? De símbolos, enfim, de visões tal, e todas as visões elas têm a sua própria interpretação, mas estudem ali, aquela parte também que fala de métodos de interpretação alegórico, isso é muito importante, muito, literal e histórico-gramatical, porque são as linhas principais de interpretação, e existem igrejas, né, que interpretam só de forma alegórica, só de forma literal, de histórico-gramatical, é importante vocês saberem o que tem os slides explicando, fala até de alguns pais da igreja que interpretavam daquela forma, quando que surgiu, é mais para conhecimento, a gente nem ia falar tanto sobre,
mas é muito importante entender o que é, porque quando a gente entrar em Apocalipse e for falar de alguns assuntos, eu preciso entender, aquele texto ele é alegórico, ele é uma figura de linguagem, né? Quando eu for falar de um assunto que é literal, eu preciso entender, não, essa parte aqui do Apocalipse, ela é literal, então tem uma interpretação A, B e C. Então é importante, né? Talvez, João, na próxima aula, no comecinho, antes de iniciar, a gente aborda um pouquinho sobre isso, só para não ficar dúvidas, né? Qualquer coisa, como esse tema aqui é importante, Nath, a gente pode até pegar a aula que vem para poder terminar isso daqui, né? A ideia também, né, gente? A gente fala, a ideia não é correr também, viu, gente? A gente sabe que o tema ele é importante e aí vai depender muito de vocês, viu, gente? Durante a semana, você pegar ali uns 15 minutos por dia, uns 20 minutos, dar uma olhadinha, ler essas coisas aqui e ter uma noção. Aí na aula que vem a gente tira dúvidas, encerra esse assunto e emenda um outro tema, entendeu? E acho que é importante falar também, né, essa parte aqui, né? As profecias, o Apocalipse, por exemplo, ele é um livro de profecias, assim como a Bíblia como um todo, né? Olha lá. O cumprimento da profecia, ele pode ser partido. O que quer dizer isso, Nath, partido? Pode ser partido. Porque pode acontecer, por exemplo, tem texto que você vê ali que tem a profecia e ela acontece uma parte ali e depois de algum tempo, né, acontece a outra parte. Ela não acontece necessariamente naquele momento. Ela pode acontecer ali e lá na frente se concretizar. É que o Apocalipse é assim, né, gente? Ó, pensa lá, queridos, já estamos finalizando, tá? Jesus mesmo, ele predisse que o templo ia ser destruído. E aí vocês devem imaginar, já devem ter visto em algum lugar, que o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70. Ou seja, essa palavra de Jesus, uma parte se cumpriu ali. Mas muita coisa que Jesus falou ainda não se cumpriu, né? Que ainda vai... Estava tudo no mesmo texto, né, João? Então era uma profecia partida. Uma parte se cumpriu e outra não. Mas é bom a gente falar mesmo na próxima aula, porque é bem importante. Porque vai tratar justamente da interpretação escatológica, né? E, gente, trata na próxima. Temos uma certeza, gente. Tudo aquilo que estava na Bíblia, queridos, se cumpriu, tá? Tudo que estava lá se cumpriu. Então, o que nos faz acreditar que tudo que está lá, Gil, Sandra, Adriana, Antônia, né, Jane, Denis, que essas coisas elas ainda vão acontecer. É difícil de entender? Às vezes parece que sim, mas com calma, com estudo, relendo e olhando para a Bíblia, a gente vai aí aprendendo. Tudo bem, gente? Vamos olhar aqui o chat. Vamos estar encerrando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa? Algum tema que ficou assim, que se a gente não falar, vocês vão ficar... Vai tirar a sua paz, você não vai conseguir comer direito. Eu só achei interessante a parte do ler o que o texto significa e ler o que... interpretar o que ele significa pra gente, entendeu? Gente, eu me lembro muito de Josué 1:9, que é Deus animando Josué pra passar pelo Jordão. E lá seja forte e corajoso, tenha ânimo. E é uma passagem que a gente pode levar pra gente também. Sim, exatamente. E aí, Mateus, uma maioria, uma grande parte dos textos bíblicos, isso pode realmente. Agora pensa comigo, ó. Gente, só para encerrar de verdade, ó. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Gente, olha meu filho aí, ó, lindão, ó. Gente, isso é fato. Vocês concordam? Deus não mandou Abraão sacrificar Isaac? Mandou, gente. Tá no texto. Deus, ele provou Abraão. Agora pensa, Deus vai pedir, João, sacrifique o Eliel, consagre o Eliel, eu quero que você sacrifique o Eliel para mim. Deus vai pedir isso hoje, gente? Não precisa mais. Né? Não precisa. Por que não precisa? Aí é uma resposta que eu queria ouvir de vocês. Por que Deus não vai pedir para eu sacrificar o Eliel hoje? Porque já houve um sacrifício. Porque não precisa... Deixa eu... Pode falar, Matheus. Fala, querido. Fala. Eu ia falar que para pedir perdão dos seus pecados não precisa dar sacrifício, essas coisas.
Exatamente, gente, o sacrifício já foi feito, olha, vocês já sabem disso. E, gente, eu não sei se vocês já viram, eu não sei se o Gil vai lembrar disso, gente, anos atrás, teve uma mulher que foi presa porque ela ia sacrificar o filho. Eu não sei se ela matou o filho, mas ela foi num culto, alguém falou uma besteira para ela acreditou e a mulher ficou de sacrificar o menino. Eu não lembro se ela matou a criança, depois eu vou até buscar aqui no Google. Ou seja, a pessoa entendeu errado aí o texto, né? Enfim, gente, ó, a gente quer agradecer a vocês, viu? Queridos, só uma instrução. Depois, olhem no grupo, eu criei para vocês uma sala de aula. Quem conseguir entrar nessa sala, vocês vão poder fazer uma atividade essa semana. A atividade é o que mais te chamou a atenção na aula. E você escrever lá. Uma atividade simples, você não precisa pesquisar nada. É só você escrever lá. Eu gostei da aula, esse assunto. Eu não gostei da aula, foi muito longa, foi super chata. Você vai poder colocar lá uma atividade assim. Mas aí, vocês precisam depois olhar com calma, eu expliquei como é que você faz para acessar essa aula, essa sala de aula. Tá bom, gente? Esse vídeo vai ficar gravado. O horário, né, João, que estourou um pouquinho, por conta que hoje teve que explicar como que ia funcionar tudo, né? Também. Isso. Mas aí agradecemos pela aula, agradecemos pela presença e vamos continuar com esse tema aí de tanto escatologia na introdução, como também hermenêutica. E aqui